Viajantes Bem-Vividas. Olá, viajantes! Bem-vindas a mais um episódio do primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Se é a sua primeira vez por aqui, já sinta esse espaço como uma roda de conversa entre amigas que amam descobrir o mundo por meio das viagens. E eu sou Silvia Iano, dos Sentidos do Viajar. Todo ano, no mundo inteiro, os mais diferentes órgãos, consultorias, revistas de turismo, companhias aéreas, redes de hotéis e plataformas de reservas se debruçam sobre dados e estudam, pesquisam para entender como as pessoas vão viajar no ano seguinte e estabelecem as tendências de viagem. Nós, as viajantes bem-vividas, olhamos para essas tendências de 2026 e pensamos como tudo isso conversa com a nossa realidade de mulheres viajantes, especialmente nós, 60+. Então hoje a ideia não é fazer um episódio técnico, cheio de termos difíceis, mas um bate-papo gostoso sobre o que está mudando no jeito de viajar e como aproveitar essas mudanças a nosso favor. Mais calma, mais propósito, mais segurança e mais experiências que tenham a ver com o que a gente é. Fique então com a gente aqui até o final. Temos dicas práticas e ideias para planejar sua próxima viagem com mais conforto e propósito. E lembre que suas ações são importantes para que o Viajantes Bem-Vividas chegue a mais mulheres. Então, antes de mergulharmos no tema, já deixa aí o seu carinho por aqui. Siga as Viajantes Bem-Vividas no Spotify, se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe a gente no Instagram, curta, comente e compartilhe os episódios. Isso ajuda muito o podcast a chegar a outras mulheres que também sonham viajar. Prontas? Então, vamos juntas descobrir como essas tendências de viagens para 2026 podem inspirar as suas próximas viagens. Lilian, vamos começar pelo panorama geral das tendências de viagens para 2026? O que os estudos mostram é que cada vez mais as pessoas querem viajar com calma, com intenção, sabe? Nada daquele corre-corre, de 10 cidades em 7 dias. A ideia é ficar mais tempo em cada lugar, viver experiências sob medida, buscando autenticidade, viagens com propósito, se conectando com a cultura local, além de viajar de forma mais consciente e responsável. Exatamente isso, Silvia. É uma mudança de chave. Menos turismo de checklist, aqueles que a gente vai ticando, e mais viajar para viver. Em vez de fazer só foto no ponto famoso e já correr para o próximo, as pessoas querem agora caminhar sem pressa, conversar com moradores, observar o cotidiano e, às vezes, até aprender uma receita típica. Isso faz muito sentido para vários viajantes. A gente gosta de aproveitar o caminho, de voltar para casa com várias histórias, não só com carimbo no passaporte. Exatamente isso. E outra tendência para 2026 são as viagens motivadas por grandes celebrações, tipo festivais, eventos culturais, competições esportivas. Vejam só que interessante, tem gente montando roteiros para viver uma experiência marcante em torno de um evento, como por exemplo o Festival das Lanternas na Tailândia, a Oktoberfest na Alemanha ou, mais brasileiro, lá em Blumenau, vindimas na Serra Gaúcha ou até no Cerrado Brasileiro, em Brasília. Sem falar nos clássicos, né? Carnaval do Salvador e do Rio. E os grandes shows nacionais e internacionais. Aliás, nossa entrevistada, Cris Pereira, apaixonada pelos Rolling Stones,
já faz isso há anos. Lembra desse episódio? Ela contou tudinho pra gente lá no episódio 28. Vale conferir se você não ouviu ainda. Outra tendência deliciosa, gente, são as viagens por terra, seja de carro ou seja de trem. E nós, Silvia e eu, somos apreciadoras desse jeito de viajar, não é mesmo? Muito! As pessoas estão também descobrindo o prazer de percorrer o trajeto, não só chegar lá. Por exemplo, a viagem de ônibus, como Lilian fez no ano passado pela Croácia, Montenegro e Eslovênia. Aliás, quem não ouviu ainda, corre no episódio 76, onde contamos tudo. Eu fiz de carro uma viagem semelhante. É uma forma de ter liberdade de parar em vilarejos, mirantes e estradinhas menos óbvias. E você, Silvia, também gosta de colecionar ou tem colecionado viagens de trem? Eu gosto. E recentemente eu tive a experiência de viajar com o trem Bernina Express, atravessando a Suíça e aquela visão maravilhosa de lagos e montanhas nevadas. E também fiz uma viagem com a Peru Rail Vista Dome, no Vale Sagrado, rumo a Machu Picchu. Fantástico! Essas duas viagens Lilian também já fez. Eu ainda fui em outubro de trem pela Serra do Mar, saindo de Rio Negrinho, em Santa Catarina. E não dá para esquecer, claro que não dá, de mencionar a clássica litorina de Curitiba-Morretes, passando por trechos lindíssimos de mata preservada e fechando com um bom prato de barreado. São viagens que juntam conforto, paisagens cinematográficas e muitas vezes boa gastronomia. É um convite a desacelerar. Vocês já estão prestando atenção em todas essas tendências, né, gente? E crescem também as experiências rurais e de bem-estar. Estadias em fazendas, em pequenas propriedades, retiros, hotéis que oferecem trilhas leves, contato com a natureza, spa, yoga. Tudo isso entra no radar de quem quer cuidar do corpo e da mente, enquanto viaja ou apenas quer curtir esse ambiente. E quando a gente fala em tendência, muita gente pensa só em lugar da moda, né? Mas não é só isso. Tem também um desejo grande de descobrir lugares pouco conhecidos. Assim, despontam como desejo dos visitantes viagens para Islândia, Açores, que aliás está no meu radar, Sri Lanka, Uzbequistão, Armênia, Geórgia, destinos que misturam paisagens fortes e culturas interessantes. Você estava falando dos Açores, o Uzbequistão está na minha lista também. Sim, Olha gente, aí. aqui no Brasil também aparecem com destaque lugares como Chapada das Mesas, no Maranhão, Península de Maraú, na Bahia, Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que faz um belo casamento de natureza, autenticidade e gastronomia. Alguns desses destinos nós temos muita vontade de conhecer há algum tempo. E o mais legal é que esse olhar combina muito também com o nosso público. É assim, muitos viajantes 60+, querem fugir um pouco do óbvio, mais ou menos, né? Mas sem abrir mão de conforto, segurança e boa estrutura. Exatamente. Outra tendência cada vez mais forte é o turismo responsável, onde todos, destinos, empresários, profissionais do turismo e viajantes, tenham responsabilidades em preservar o destino, o local que vai ser visitado, apoiar o comércio local, promover a segurança, valorizar e respeitar os povos originários, ações de cada um, quem recebe o turista e quem visita os destinos. Para nós, 60+, a boa notícia é que as tendências favorecem viajantes que procuram conforto, imersão cultural e tempo para desacelerar. Exatamente o tipo de viagem que nós e muitas de nossas ouvintes preferem.
Agora, um dos temas, né, que nos interessa muito e que é uma tendência assim que vem crescendo muito é o chamado turismo prateado. Os relatórios mostram que o mercado global de turismo para pessoas 60 a mais vem crescendo de forma consistente. Há projeções bem otimistas apontando que até 2030, nós, os 60 a mais, devemos representar cerca de 30% da população brasileira. Vejam só, isso mexe com o setor. Não dá mais para ignorar um público que tem tempo, vontade de viver novas experiências e muitas vezes renda para viajar. Na prática, isso significa que é necessário ter mais hospedagens com acessibilidade, roteiros adequados ao ritmo de cada viajante 60 a mais, seguros de viagem que deem atenção especial à saúde, transporte mais confortável. As empresas estão começando a enxergar esse público como prioridade e, para isso, é necessário investir em treinamento, certificações e produtos pensados para essa faixa etária. Nós, como consumidoras, esperamos com otimismo que isso cada vez mais se concretize. Uma coisa importantíssima de se pensar é que isso é fundamental, gente, quando o turismo investe em acessibilidade e conforto, todo mundo ganha. Pessoas com deficiência, casais com bebês e crianças pequenas, quem está com alguma limitação momentânea. Então, gente, é entender que isso não é um favor para os 60 a mais, é melhoria de qualidade para todos os viajantes. Vejam só que interessante este outro ponto forte de tendência: o crescimento das mulheres brasileiras viajando literalmente sozinhas ou em grupos só de mulheres, grupo do qual eu faço parte, né? Verdade. Silvia gosta de viajar sozinha e gosta também de viajar com outras mulheres, né? E isso está tão em alta que o Ministério do Turismo lançou a publicação Dicas para atender bem turistas mulheres, orientando destinos e profissionais a valorizar, oportunizar, acolher, respeitar e garantir segurança para esse público. Vale muito pesquisar pelo nome do estudo e ler com calma. Exatamente, não deixe de ler não, que vale muito. Além disso, fontes de destaque mundial mostram crescimento em tours para mulheres, em especial entre quem busca segurança, conexões sociais e experiências temáticas. Vale ressaltar ainda aqui que o estudo da ONG Think Olga revelou que o desejo das mulheres brasileiras de viajar pelo mundo está presente em todas as condições socioeconômicas, superando outras importantes metas de vida, como, por exemplo, alcançar estabilidade financeira ou construir uma carreira sólida. Olha só. Os números, gente, são tão impressionantes. Olha só, viajar é o sonho de 67% das mulheres entre 18 e 29 anos. 59% entre 30 e 49 anos. E 59% das mulheres com 50 mais também. Ou seja, o desejo de viajar acompanha as mulheres toda a vida. E tem mais. Existe uma parceria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH, que oferece desconto em hospedagens para mulheres que viajam sozinhas, justamente para incentivar o turismo feminino independente. Olha que legal! Para nós, mulheres, e especialmente as mulheres 60 a mais, esse movimento é excelente. A gente encontra grupos pensados para a nossa faixa etária, guias atentos aos ritmos diferentes, roteiros que equilibram aventura e segurança. E fica aí a dica das viajantes bem-vividas. O Ministério do Turismo está preparando também um guia voltado para o turismo 60 mais, incluindo viagens em grupo e viagens solo. Então, se você pensa em viajar sozinha ou com um grupo de amigas,
e prefere contar com uma agência de viagem, né? Procure empresas que tenham treinamentos, políticas claras de segurança e cuidado com o público feminino. Isso é muito importante. Faz toda a diferença na tranquilidade da viagem. Agora vamos olhar um pouquinho mais para o Brasil. Os dados mais recentes mostram uma recuperação e um crescimento significativo do turismo interno, com investimentos e eventos que ajudam a distribuir melhor os fluxos pelo país, ou seja, mais opções domésticas para a gente planejar viagem sem sair do Brasil. As pesquisas apontam que o interesse pelos destinos nacionais seguem em alta, acompanhando aquelas mesmas tendências que a gente já comentou no início desse episódio: natureza, aventura e experiências. Entram na lista Amazônia, Serra da Mantiqueira, Chapada Diamantina lá na Bahia, Jalapão, que tá também no meu radar lá em Tocantins, Alter do Chão no Pará, São Miguel do Gostoso, que, se eu não me engano, Lilian visitou ano passado. Exatamente. No Rio Grande do Norte, não foi? Isso. Viu? A Lilian tá aí, ó, update. Chapada dos Veadeiros no Goiás, que é aqui pertinho, já visitei também várias vezes e é linda, convido todo mundo para vir. Paraty, que a gente tem um episódio, dá todas as dicas para vocês, tudo com aquele mix de paisagem bonita, cultura e gastronomia. E no exterior, gente, devem ganhar ainda mais destaque em 2026 países como Itália, com cidades como Milão, que nós duas já visitamos e Silvia visitou esse ano, regiões de natureza incrível como as Dolomitas, que também está no meu radar, Japão, especialmente Okinawa, Canadá com a British Columbia e suas áreas selvagens, Austrália e destinos que misturam cultura e natureza como Barbados, Tanzânia, Croácia, Islândia e Marrocos. Tem muita possibilidade para todos os estilos de viajantes. E não esqueçam que Marrocos a gente também tem um episódio, vai lá conferir. Os grandes players do turismo, como por exemplo Booking e National Geographic, além de outros, mostram uma migração forte para o slower travel, ficar 4, 5 noites em cada lugar. Slower travel é viajar devagarinho, né? Bem nada de correria. Então, 4 a 5 noites em cada lugar. Montar roteiros personalizados, evitar destinos superlotados. Ai, meu Deus, não gosto não. Tudo isso conversa muito com o nosso desejo de viajar com calma, aproveitando cada lugar, cada peculiaridade e cada dia. Estão anotando aí, gente, as tendências? Então, vamos para mais um tema que a gente reforça aqui, que é a questão da segurança, né? Como identificar destinos e empresas que realmente investem nisso? Procure sinais claros, políticas públicas, locais que apoiam turismo seguro, empresas com certificações reconhecíveis, treinamentos de guias e protocolos de emergência. A tendência é que mais operadores adotem padrões e treinem equipes para maior segurança para os turistas. Vale sempre checar se o operador tem seguro para as atrações, primeiros socorros e acessibilidade. Na minha experiência, existem perguntas que todo mundo deveria fazer, mas para nós, 60+, elas são ainda mais importantes, imprescindíveis. Essas perguntinhas simples evitam surpresas desagradáveis e aumentam muito a nossa confiança. Então, pega o lápis e o papel, anota aí algumas delas. Primeiro, qual é o nível de esforço físico do passeio que você pretende fazer? Eu quero fazer uma trilha, mas qual é o nível de esforço físico que eu preciso ter para um passeio desse? Existem alternativas mais leves? Isso quer dizer que todo mundo pode fazer, quem sabe, se existirem alternativas. Pergunta 2. A equipe é treinada em primeiros socorros?
3. Qual é o tamanho do grupo? Essencial você saber isso, porque um grupo muito grande você vai ter menos assistência do guia, né? Como funciona a política de cancelamento e reembolso? Isso mexendo no bolso, porque às vezes você precisa. 5ª pergunta, a acessibilidade mínima? Como que são? Escadas, tem rampas, tem transporte? Qual é o tempo da caminhada? E coisas assim. Gente, esse assunto é tão importante que nós decidimos, eu e Silvia, que nós vamos aprofundar essa questão da segurança num outro episódio. Mas já fica aqui um spoiler, né? Porque nós queremos trazer convidadas, especialistas, para falar só de segurança em viagens e com um foco especial para o público 60+. E para ficar bem memorizado, vamos fazer um resuminho prático das tendências para 2026. Daquele jeito, para anotar no caderninho de novo, hein? Escolha viagens mais lentas, prefira de 4 a 7 dias num destino em vez de um dia por cidade. Use o stopover. Stopover, para quem não sabe, são aquelas paradas gratuitas que a companhia aérea te dá entre um destino e outro. Por exemplo, quando você vai a Portugal, você vai a Lisboa, você pode parar lá numa praia no sul, perto do Algarve, no Algarve, e depois ir para outra praia, por exemplo, para Porto, ou ao contrário, isso chama stopover, para ter experiências conjuntas. Priorize a chamada slow travel, que a gente já falou, é viajar mais devagar, ou viagem mais lenta, que é a mesma coisa. Priorize empresas que invistam em treinamento, certificações e segurança. Pergunte, questione e não tenha vergonha. É isso que vai garantir a tua tranquilidade e a tua segurança. Se você for mulher, busque tours femininos ou grupos que acolham bem o público 60+. Isso oferece rede de apoio e companhia. Verifique sempre a acessibilidade e questões de saúde. Seguro nas atividades oferecidas, tempo de descanso e tipo de hospedagem. Apoie também o comércio local, isso é turismo responsável, na prática e de verdade, e deixa a experiência muito mais autêntica. E lembre sempre, planejamento é liberdade. Quanto mais você pesquisa antes, mais escolhas conscientes você faz e mais leve a viagem acontece. Nós queremos saber quais dessas tendências já entram nos seus planejamentos de viagens e quais entrarão no seu planejamento de 2026. Conta tudo pra gente lá, hein? Lá nos comentários do episódio, aqui, né? Onde você está ouvindo agora. Deixa aí pra gente saber. Põe lá no Instagram também. Lilian, para fechar, qual foi a coisa mais surpreendente que você viu no seu último roteiro e que tem tudo a ver com essas tendências? Olha, Silvia, eu tenho gostado muito de combinar viagens de carro, de ônibus e de trem. E, ao mesmo tempo, ficar alguns dias num lugar só, fazendo alguns bate-voltas. E a coisa que mais eu tenho feito ultimamente é selecionar apenas alguns lugares para serem visitados. Parei com aquela vontade de conhecer todas as praias ou todas as atrações, porque acaba sendo uma coisa, né, o contrário de tudo isso que a gente falou, sendo muito desgastante você não aproveitando tanto a viagem. Eu concordo com você, especialmente se é uma viagem mais curta, né, e você põe muito destino para visitar, vira uma maratona. E acrescento ainda que quando a gente se livra da pressa de ver tudo, passa a realmente viver o lugar. Sente o cheiro, escuta os sons, observa as pessoas. As previsões para 2026 apontam justamente para isso. Um turismo guiado por experiências significativas, em que o destino importa, mas o propósito da viagem faz toda a diferença. É importante, né, a gente ressaltar, que é uma coisa que nós duas acreditamos, é que não existe um modelo pronto para viajar, né? E que tendência não é uma coisa para todo mundo seguir. São inspirações, né, que a gente vai ouvir e vai poder fazer viagens dessa forma.
Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, você pode curtir, comentar a sua experiência, deixar a sua opinião, compartilhar com as amigas que sonham viajar, né? Porque é sempre gostoso ampliar essa rede de viajantes bem-vividas. É isso aí. E não se esqueça, inscreva-se no Viajantes Bem-Vividas e siga nossas redes. A gente vai continuar trazendo em 2026 para você entrevistas, roteiros e dicas pensadas com carinho para você, mulher viajante, e em especial para você, mulher 60+. Se você tiver sugestões de temas, manda também mensagem para a gente. Nós adoramos receber informações suas, desejos, comentários e histórias. Pode contar uma história de viagem para a gente e se segue essas novas tendências ou não. E se você pretende ou não seguir essas tendências. Até o próximo episódio e que você siga viajando com alegria e segurança.